Olá, estamos começando o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que o Cidadania é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral, que é um instituto voltado para o direito eleitoral e para o direito partidário. Então você que é jurista, que é um amante dessa área, ou então que é um cidadão e quer se manter bem informado sobre direito eleitoral, direito partidário, principalmente neste ano, onde iremos às urnas mais uma vez, acesse os canais do Novo Eleitoral. Tem o Instagram e tem também o YouTube, inclusive com muitas lives durante esse ano, trazendo diversos especialistas e autoridades no assunto para debater e para levar conhecimento até você, assim como a gente aqui, que busca levar informação de qualidade, sempre abordando questões jurídicas para deixar você, cidadão, mais bem informado sobre os seus direitos e sobre os seus deveres. Inclusive, se você tem alguma sugestão de tema para os próximos programas, se tem alguma crítica ou elogio, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, @Programa Cidadania, tudo junto, e deixar lá então o seu comentário. Nós estamos esperando você para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. E hoje nós vamos conversar com uma advogada que é membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Mossoró, porque ela vai conversar conosco sobre um tema que infelizmente vem crescendo bastante, que são fraudes em empréstimos consignados. Você sabe o que significa isso? Sabe o que é um empréstimo consignado? Ou melhor, sabe como não cair em uma fraude em decorrência desses empréstimos? Se você não sabe, é importante que você continue aqui com a gente, porque no segundo bloco nós vamos estar aqui com a nossa convidada conversando sobre como se prevenir, como identificar, como evitar essas fraudes que, conforme dados do Portal do Consumidor, entre 2019 e 2020, elas mais que dobraram. Ou seja, as reclamações, as denúncias dessas contratações irregulares, as reclamações de pessoas que não contrataram empréstimos consignados, mas que tiveram, então, seus dados expostos e descontos efetuados de maneira irregular, aumentaram, mais que dobrou. Inclusive, aliado a isso, durante a pandemia, onde muitas relações elas deixaram de ser presenciais e passaram a ser apenas virtuais, esse número também cresceu muito, em decorrência da fragilidade de segurança das instituições bancárias e também do próprio consumidor. Então, o número de denúncias já vinha crescendo e a pandemia, infelizmente, só fez ajudar esse número a crescer de fraudes em empréstimos bancários que acarretam principalmente as vítimas que são idosos, pensionistas, aquelas pessoas que estão ali recebendo algum benefício, muitas vezes do INSS. Bom, mas eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco eu volto com a nossa convidada que vai conversar conosco sobre esse tema. Então, se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. O Cidadania volta já, não saia daí. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias.
Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Como já havia adiantado no primeiro bloco, estamos trazendo aqui para conversar conosco a doutora Raíssa Lima, que é advogada, atuante em responsabilidade civil, em direito do consumidor e membro da Comissão de Direito do Consumidor aqui da OAB Mossoró. Doutora Raíssa, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença em vir conversar conosco. É um tema, infelizmente, que bastante comum, cada vez mais a gente escuta um conhecido relatar, que foi vítima de fraude. Então, é importante, além de levar conhecimento às pessoas, mas também como uma forma de alertá-los a não sofrerem esse golpe, né? Sim, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, É um prazer estar aqui. E referente a essa questão, que estamos abordando, referente aos empréstimos, consignados, que de fato o número de fraude aí está crescente, é muito importante trazer isso para a população, para que eles tomem conhecimento e consigam saber a quem recorrer, como que eles devem se comportar nessa situação. Doutora Raíssa, inicialmente para a gente começar a conversar, o que seriam os empréstimos consignados? Para quem ainda não sabe o que isso significa, como eles funcionam? Bom, os empréstimos consignados é uma forma que facilitaria esse tipo de contratação para aposentados e pensionistas, Seja INSS, seja algum outro tipo de previdência. Então, teria juros mais baixos, E seria uma forma mais prática de conseguir um empréstimo. E esses empréstimos, eles são descontados diretamente na folha de pagamento ou diretamente no INSS. Certo. Então, justamente por ter essa facilidade, essa segurança da instituição bancária, que é através da retenção do valor, da parcela, direto da folha de pagamento. Por isso, os juros seriam menores, o que chamaria a atenção das pessoas. Exatamente. É uma forma do banco de ele conseguir garantir que aquele empréstimo ele seja descontado todo mês, afinal de contas, você não tem que estar lá pagando, não tem que ter um valor disponível em uma conta, O valor ele já é repassado para o consumidor, para o contratante com desconto, então tem essa segurança para o banco, então automaticamente implica nos juros mais baixos, Porque diminui a margem de risco aí para a instituição financeira. Doutora Raíssa, e o que seria então o crime de fraude? Existe qual penalidade para quem comete esse crime? Bom, o crime de fraude é você ter para si vantagem, mediante algum ilícito praticado onde vai prejudicar outra pessoa. É o famoso 171, então, esse artigo do Código Penal? Isso, exatamente. Que tem a penalidade ali, pena de reclusão de 1 ano a 5 anos. Doutora Raíssa, e a gente viu no primeiro bloco, nós anunciamos que essas fraudes, elas foram uma constante. E houve aí um salto no número de reclamações, de pessoas que alegaram terem sido vítimas dessas contratações irregulares. O público, como você já falou, o público-alvo desses empréstimos consignados são os aposentados e pensionistas, Por que, então, esse é um público também que fica muito propício a sofrer esse tipo de golpe? O primeiro ponto é algo que ainda é um questionamento muito grande,
como que as instituições financeiras, né, e os correspondentes bancários, eles têm um acesso tão fácil às informações desses aposentados e pensionistas. É comum que uma pessoa ela se aposente, né, ela vai começar a receber a aposentadoria dela esse mês e ela automaticamente começa a sofrer assédios das instituições financeiras. O telefone ele não para, né? Eu acredito que todo mundo que tem alguém em casa que seja aposentado, que receba alguma pensão, passa por isso, né? Então, é algo que a gente ainda não sabe como essas informações elas saem da Dataprev, do INSS, que são responsáveis por resguardar esses dados, né? E vão para as instituições financeiras. E aí começa o assédio de ligações, de pessoas informando que são do INSS, que teriam valores disponíveis para elas receberem. E aí a gente está lidando com um público, né? Com as pessoas geralmente de baixo grau de instrução, né? Pessoas mais idosas também, que não têm acesso à tecnologia e que, nesse ponto aí, elas acabam, às vezes, repassando informações, confirmando, acreditando que é do INSS. E aí, na verdade, é algum correspondente bancário que está ali buscando apenas confirmar os dados para submeter essa pessoa a um tipo de fraude. E quais são os tipos de fraudes mais comuns, aquelas que mais ocorrem? Sempre ter cuidado referente a contatos realizados em nome de instituições financeiras ou do INSS, né? A gente sabe que não é um hábito da instituição financeira entrar em contato com as pessoas para informar que tem determinado valor disponibilizado ou o INSS, né? Não repassar os seus dados em hipótese alguma para essas nesses contatos que informam ser de instituição financeira ou do INSS, está sempre monitorando os extratos e, em caso de qualquer dúvida, ir diretamente a esses locais, seja o INSS, seja a instituição financeira, da qual você recebe o seu benefício, né? Se não pudesse deslocar, né? Então, se alguém ligar abordando, né, perguntando sobre seus dados, sobre suas informações, discretamente, com a educação, você desliga, diz que não tem interesse, desliga o telefone e acesse os meios oficiais, né, de comunicação do banco, contate-os, pergunte realmente se eles estão fazendo essa abordagem, se existe realmente alguma margem de empréstimo, quais são as condições, porque através dos canais oficiais você tem uma maior segurança, né? Mas quando você recebe a ligação, você não sabe de onde está vindo aquela ligação. Exatamente. E, às vezes, esses contatos, eles são feitos até mesmo pelo WhatsApp, né? Nós nos deparamos com perfis de WhatsApp que tem lá uma fotinha com vários logos de instituição financeira e que entra em contato informando que está fazendo a prova de vida daquela pessoa, para fazer a prova de vida. Mas, na verdade, é tentando dar regularidade àquele empréstimo consignado que a pessoa não tem a intenção de contratar. Doutora Raíssa, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre fraudes em empréstimos consignados. Não saia daí, que a gente volta já. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves,
ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com Cidadania, conversando com a doutora Raíssa Lima sobre fraudes em empréstimos consignados. Doutora Raíssa, falando agora um pouco sobre como a gente pode agir, né, diante de uma situação onde a gente suspeita ou então quando a gente tem a confirmação de ter sido vítima de uma fraude. O que fazer, a quem recorrer? Bom, nós temos aí o PROCON, né, que no caso devem ser abertas reclamações, e eu acredito que quanto mais pessoas realizarem esse tipo de reclamação, vai haver um maior zelo referente a esses dados desses aposentados, né? Também realizar reclamações diretamente com o INSS, certo? E buscar solucionar a situação. Como se busca solucionar essa situação, né? Existem algumas instituições financeiras que é possível realmente você realizar o cancelamento, né? Você buscar dizer que não contratou e realizar o cancelamento. Mas também existem situações que não. E a grande parte são instituições financeiras que não têm na localidade onde a pessoa reside, né? Então, acaba entrando em contato pelos canais de atendimento e não consegue solucionar. E aí, basicamente através da via judicial, né? Onde você vai buscar a restituição desses valores que foram descontados indevidamente. E no caso justamente desses valores, né? Supondo que fizeram um empréstimo no meu nome, já foram descontados aí 10 parcelas e eu só agora percebi. Eu tenho, então, como recorrer à instituição bancária, pedir o cancelamento e o ressarcimento desses valores que já foram descontados? Exatamente. E na situação, a instituição financeira ela tem que realizar o cancelamento sem nenhum ônus. Então, o que a gente vê é que, geralmente, a instituição financeira ela realiza o cancelamento e ela, às vezes, acaba nem devolvendo esse valor, né? Então, ela tem que devolver a integralidade do valor descontado. E para, então, recorrer, né? Precisa, então, essa pessoa contratar um advogado para que ele possa, junto a ela, pleitear esse direito? Exatamente. O interessante é que busque a orientação, né, com o advogado, porque aí ele vai saber exatamente como se resguardar, né, e qual direito ele vai ter naquela situação. E no caso, por exemplo, supondo que fizeram um empréstimo no meu nome, eu já quitei, inclusive, foram descontadas todas as parcelas e eu não notei, e fui pegar um extrato e notei, então, que havia lá um empréstimo consignado. Sabendo que eu nunca fiz esse empréstimo, fui à instituição bancária, né, e o que é que eu posso fazer? Chegando lá, o que é que eu posso solicitar, o que é que eu posso requerer? Já que eu quitei todo esse empréstimo sem ter feito, sem ter solicitado e sem saber. Eu posso, então, pedir essa restituição, mesmo já tendo finalizado esse contrato, ou tem um prazo? Existe o prazo prescricional, né, para que a gente consiga aí questionar de forma judicial, né? Seria aí o prazo prescricional de 5 anos desde o final do ato lesivo ali, né? Quando o ato finalizou, da última parcela do desconto, você consegue questionar de forma judicial. Agora, referente a essa questão de ir diretamente à instituição financeira para solicitar essa restituição, né? Quando os descontos eles estão acontecendo, já é difícil eles realizarem, né? Dessa forma aí, eu particularmente, eu nunca vi a instituição financeira ela se disponibilizar a realizar essa restituição desse valor. Então, eu acredito que realmente é através de vias judiciais, né? E aí, ela vai pleitear ali aquela restituição daquele valor que foi descontado indevidamente, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que garante, inclusive, que o valor seja restituído em duplicidade, né, daquelas parcelas descontadas, assim como pleitear uma indenização por dano moral naquela situação. Por quê?
Em regra, aqueles valores ali, eles são destinados para o sustento básico daquela pessoa, para o mínimo existencial dela. E ela passa ali longos períodos arcando com aquele custo. E isso ele gera um dano naquela situação. E, doutora Raíssa, é importante, né, que a gente esclareça que, infelizmente, não é fácil chegar ao banco, solicitar o cancelamento e de imediato eles assim o fazem, né? Existe, né, essa necessidade de você fazer prova, né? De você provar que não foi realmente você quem contratou, quem assinou. Muitas vezes eles falsificam assinaturas, né? Então é importante que você, ao entrar em contato com a instituição bancária, você vá munido de informações e de provas para que você possa apresentá-las e defender o seu direito, né? Ao cancelamento do empréstimo e ao ressarcimento de eventuais valores pagos. Exatamente, mas o mais difícil é justamente isso, você conseguir solucionar de forma administrativa. Em regra, não consegue. Em regra, realmente você chega na instituição financeira e não consegue ter nenhuma solução para aquele problema ali. Por isso, então, que na maioria das vezes é necessário, ter que lançar mão, então, da via judicial. Né? Exatamente. Até mesmo para você se resguardar que realmente aquele seu direito ali está sendo garantido. Doutora Raíssa, a gente sabe que com a pandemia, né, infelizmente, nós tivemos que ficar, né, por um longo tempo separados, né? O comércio, as relações online, né, não presenciais, elas cresceram muito. Inclusive, muitos contratos, eles foram feitos realmente virtualmente, né, de forma através das redes sociais e plataformas, aplicativos. É importante, a gente sabe que, claro, essas medidas foram necessárias, foram essenciais, e a tendência realmente, cada vez mais, o mundo ele se virtualizar, se informatizar. Mas você acha importante que as pessoas, elas, nesse contexto, elas se dirijam presencialmente a uma instituição bancária, que elas evitem fazer, então, esse tipo de contratação, que muitas vezes é de um valor muito alto, né? Muitas vezes os juros são bem abusivos. Dessa forma, online, virtual, não presencial, é bom evitar? Sim, exatamente. Na verdade, esses consumidores eles devem correr desse tipo de contratação, né? E estou precisando realizar um empréstimo, o interessante é que busque a sua instituição financeira de forma presencial. Porque muitas vezes você realiza ali com instituição financeira que você não tem sequer acesso, você não consegue ligar, você não consegue solucionar. E nós estamos falando de grande parte de pessoas que são vulneráveis, né? Idosos, pensionistas, né? Exatamente. Pessoas que, pela própria natureza do benefício, são mais idosas, né? Familiares, né? Pessoas que tenham mais conhecimento, estarem sempre atentas a esse tipo de situação, estar sempre acompanhando os extratos bancários, estarem sempre acompanhando o extrato de empréstimo consignado e qualquer situação atípica, né? Buscar pessoas que possam realmente auxiliar, seja buscar o PROCON, seja buscar um advogado especialista, né? Se resguardar realmente nesse tipo de situação. Doutora Raíssa, dia 15, né, terça-feira agora, foi comemorado o Dia do Consumidor. Essa semana, a OAB Mossoró vem aí com uma programação especial, né, voltada para os consumidores, como uma forma de alerta, de levar conhecimento e também de ajudar. Eu queria que você, como membro da comissão, falasse um pouco sobre essa semana do consumidor na OAB Mossoró. Sim, exatamente. Na terça-feira agora, né, nós tivemos um evento na OAB, voltado para advogados e estudantes de direito, abrangendo o direito do consumidor. Dia 15 agora, né, nesta terça-feira, foi comemorado o Dia do Consumidor. E durante essa semana, a OAB Mossoró está com uma programação especial voltada para o consumidor, buscando levar informação, buscando cuidar, né, dessa relação tão importante, né, que é de consumo e que traz tantos transtornos, né, buscando inclusive ajudar os consumidores que estão passando por algum problema. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa Semana do Consumidor que a OAB Mossoró está promovendo.
Exatamente, Joyce. Nós estamos em uma semana de conscientização, né? Tentando chegar ao consumidor, trazendo para eles os seus direitos e buscando esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Inclusive, no dia 19 agora, no sábado, nós estaremos com um mutirão com o objetivo de atender ao público, juntamente a OAB, juntamente com o PROCON, ali na Praça do Pax. Qual o horário que vocês estarão na praça? Das 8 da manhã às 13 da tarde. Estaremos funcionando no atendimento presencial, assim como também para aquelas pessoas que não estão podendo sair de casa, também estaremos atendendo de forma virtual, certo? Através de videoconferência, para esclarecer qualquer dúvida. Afinal de contas, todos somos consumidores, né? E eu acredito que todo mundo já passou com alguma situação, seja referente a um contrato, seja referente a uma compra, e que surge algum tipo de dúvida e que você precisa de determinado esclarecimento. Então, nós estaremos lá para esclarecer a dúvida do consumidor. Bom, então, tá aí o convite, né, da OAB Mossoró e do PROCON, para que você, consumidor, que tem algum problema, que tem alguma dúvida, que queira, então, essa ajuda, esse auxílio para resolver alguma questão nessas relações de consumo com algum fornecedor, alguma loja, você pode, então, ir no sábado, das 8 às 13, na Praça do Pax, não é isso? Exatamente. Na Praça do Pax, aqui em Mossoró, que a OAB e o PROCON estarão lá de portas abertas, né, digamos assim, para receber você e a sua dúvida também, para te ajudar. Doutora Raíssa, nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Obrigada por vir aqui esclarecer essas dúvidas sobre fraudes em contratos, né, em empréstimos consignados. A gente sabe que esse é um pequeno assunto dentro de um mundo que é o direito do consumidor, né? Então, nós deixamos também aqui o convite para que você possa retornar outras vezes para a gente conversar sobre outros temas, dentro, inclusive, do direito do consumidor. Foi um prazer estar aqui, Joyce, e eu estou inteiramente disponível para conversarmos outras vezes. Obrigada. Bom, nós estamos nos despedindo da doutora Raíssa, mas nós voltaremos daqui a pouquinho com o doutor Erval Sampaio e doutor Pietro nos quadros falando, conversando e levando informação até você. Não sai daí que a gente volta já. Às vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. E agora, no quarto bloco do Cidadania, nós vamos direto para o quadro Em Pauta com o doutor Erval Sampaio, que sempre chega aí com seu jeito irreverente, trazendo informação para você. Doutor Erval, agora é com você. Amigos e amigas que acompanham o nosso querido programa Cidadania, que alegria, que satisfação, não é? Saudades aí do estúdio, da nossa amiga Joyce Carneiro, de todos os amigos que fazem esse programa Cidadania, que a gente tem a alegria, né, de ter iniciado esse projeto, continua aí, né, continua pujante, continua realmente fazendo valer esse termo cidadania que nós escolhemos, né, para representar esse programa que leva esse conhecimento intenso sobre os direitos à população de Mossoró, na realidade a população de todo o Rio Grande do Norte, através da TV Câmara Mossoró. Essa semana temos no programa, no espaço aqui do Em Pauta, no nosso programa, um tema super interessante. Eu parabenizo sempre o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, quando resolve fazer campanhas de envolvimento da sociedade, né, com relação a algumas temáticas. Essa é super especial. Todos sabem, nós teremos as próximas eleições, agora no dia 2 de outubro desse ano. Momento ímpar, onde verdadeiramente nós podemos dizer que exercitamos a cidadania. Cidadania tanto no sentido de poder, inclusive, né, votar, exercer o seu direito de escolha nas eleições gerais, né,
praticamente todos os cargos, só ficando de fora essa seara municipal. Nós vamos eleger deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. E aí, para que a gente tenha a maior participação possível, essa semana especial do dia 14 a 18 de março, né, com o destaque que nós tivemos na data de ontem, né, para um verdadeiro movimento realmente, inclusive com o envolvimento, né, o Tribunal Superior Eleitoral caprichou, né, de vários times de futebol, né, da chamada Série A, né, contando inclusive com o meu vozão, aqui time de Série A é outra coisa, brincadeira à parte, mas todos os times. Então, o que acontece? Nós estamos na semana do jovem eleitor. É importante que o jovem eleitor, que inclusive completa 16 anos, né, no ano, evidentemente, de 2022, ou seja, estará com 16 anos a partir do dia 2 de outubro, já pode agora, até o fechamento do cadastro. O fechamento do cadastro é muito importante agora, no próximo dia 4 de maio. Então, uma campanha que a Justiça Eleitoral está fazendo para que esses jovens eleitores, mesmo sendo facultativo, né, a partir dos 16 anos, aqueles que já têm 17 anos e aqueles que evidentemente farão 18 anos, prestes a fazer 18 anos, onde o voto já é obrigatório, né, que esses chamados jovens eleitores são muito importantes, que eles já tenham essa conscientização da importância de participar ativamente desse pleito, né, votando. Claro que o direito de ser votado eles não têm ainda, mas é muito importante. Nós estamos aí num momento bem difícil, essa polarização difícil que o Brasil vive, na realidade talvez o mundo inteiro, em meio a uma guerra sem sentido, uma guerra insensata, de que o jovem eleitor realmente escolha bem todos esses postulantes aos cargos eletivos das eleições 2022. Então o TSE reforça justamente nessa semana com a campanha intensa no site, nas redes sociais, com a participação de vários artistas para envolver a comunidade. É realmente, simplesmente fantástico. E eu não poderia deixar de trazer aqui para você que no município de Mossoró, na região, em todo o Rio Grande do Norte, você que nos assiste, você que nos ouve, você que através das redes sociais tem esse contato, não deixe de participar. Não culpe o poder público pelas possíveis mazelas que você acha que está vendo, quando você também tem uma responsabilidade. Eu sei que para você o voto ainda não é obrigatório, mas você pode chamar essa responsabilidade para si. Assuma essa responsabilidade, dê um voto consciente, dê um voto naquele candidato que você entende que possa fazer diferente, que possa se comprometer verdadeiramente com a coletividade. Então, pessoal, é isso aí. Realmente, jovem eleitor, vamos lá, exercer de plano a sua cidadania. E até um próximo programa. Bom, obrigada, doutor Herval Sampaio. E agora no quadro O Povo Quer Saber, doutor Pietro Medeiros tem um assunto bem interessante para explicar para você. Vai lá, Pietro. Minha dúvida é com relação a descartar lixo, né? Olá, você que nos assiste, você que está aí curtindo o programa Cidadania na TV Câmara Mossoró. Este é o quadro O Povo Quer Saber, trazendo temas muito relevantes, muito interessantes, com uma linguagem acessível para que você entenda, para que você compreenda e fique por dentro dos mais diversos temas. O tema de hoje é muito importante. Foi uma mensagem que nós recebemos no Instagram, @programa Cidadania, e relatava uma situação de golpe na internet. E aí você deve estar se perguntando, como fazer para amenizar ou até mesmo evitar possíveis golpes na internet, seja através do WhatsApp, seja através do Instagram, seja através do e-mail, de sites, enfim. E aí eu vou trazer para vocês algumas dicas, fique ligado que é muito importante.
A primeira dica é não abrir qualquer link que você receba sem o devido conhecimento de quem está enviando para você. Essa semana eu recebi em vários grupos do WhatsApp um link lá do Banco Central do Brasil informando sobre possíveis valores que o Banco Central estaria disponibilizando para algumas pessoas. E aí, ao olhar o link, tomei o cuidado de sair daquela página, acessar o site do Banco Central, verificar essa informação, verificar se aquelas informações que estão sendo pedidas realmente eram verídicas, porque ali teríamos que colocar a data de nascimento e o CPF. Então a primeira dica aí que a gente dá é relacionado aí a links que você recebe tanto no WhatsApp, no Instagram, no seu e-mail, verificar quem está mandando, se é alguém conhecido, lembrando que o banco, ele não trata com você geralmente através de e-mail, a não ser que tenha um contato prévio em uma ligação e a atendente, depois de todas as verificações, informe que vai falar com você através do e-mail, que peça algum documento. Tranquilo? O outro item que eu até anotei aqui para ficar mais fácil, porque são tantas informações, se você for fazer compras em sites, verificar lá em cima no site, quando você for acessar, por exemplo, o Mercado Pago, por exemplo, um site de compras de tênis, de roupa, verificar ao fazer o pagamento e ao acessar o site se tem um cadeadozinho lá no topo, em cima do site. Esse cadeado, ele identifica que este site, ele é um site seguro. Então, não faça pagamentos via internet, via telefone, via relógio, hoje é muito comum, através de sites que não esteja protegido com certificação de segurança. Então, já foram 2 dicas. A terceira dica aqui é não compartilhar os dados pessoais em grupos, em e-mails, em fóruns. Não compartilhar os seus dados pessoais, meus amigos. Não compartilhe, porque algumas pessoas podem pegar esses dados e transformar em um cartão de crédito, se passar por você em uma operadora de cartão, em um banco também. Outra coisa, habilitar no seu WhatsApp, que é um dos aplicativos que com certeza você utiliza mais, a autenticação de 2 fatores, ou seja, você vai colocar a sua senha, 2 senhas diferentes no seu aparelho. Então, se um terceiro pegar o seu aparelho e tiver uma senha, ele não consegue abrir. Então, a outra dica, a terceira dica já, quarta dica é em relação à autenticação de 2 fatores. Abra seu WhatsApp agora e procure aí autenticação de 2 fatores. Isso vai ajudar bastante a proteger você da segurança. Outro fator interessante é na elaboração de senhas. Não colocar senhas que está na cara ali, a data do seu aniversário, a data do aniversário da sua esposa. Sempre colocar letras maiúsculas misturadas com letras minúsculas, com símbolos como ponto, asterisco, cifrão, arroba. Então isso aí vai dificultar bastante na hora de alguém querer pegar ou conseguir o acesso da sua senha. O valor da letra maiúscula e da letra minúscula são diferentes. Tranquilo? Então, mais uma dica aí para você. Eu trago aqui mais uma dica. Essa aqui é muito importante, muito importante. Se você vai fazer uma transação bancária, um depósito de dinheiro, uma transferência para alguém, procure um Wi-Fi, uma rede de Wi-Fi segura. Não faça isso no pátio de um shopping, no aeroporto. Procure uma rede segura. Se você está no aeroporto e precisa fazer, ou no shopping, precisa fazer uma transação bancária, desligue o Wi-Fi e faça do pacote de dados do seu aparelho de telefone celular ou do seu notebook. Roteie do celular para o notebook, mas não use Wi-Fi públicos para fazer transações bancárias. Outra coisa importante que eu vi algumas pessoas comentando recentemente foi em relação a boletos bancários. Eu vi até que algumas pessoas receberam
Boletos é como se fosse de uma companhia de águas, certo? Ali a característica ali era mais ou menos como se fosse um boleto que você paga ali todo mês de uma companhia de águas X. E ao pagar, ao você passar ali no código de barra do seu celular, ele transmitia outros dados para a tela do celular. Então, quem não conferia acabava pagando aquela fatura que já é tão apertada, mas essa fatura, na verdade, estaria sendo depositada para um terceiro e não para o beneficiário lá, a companhia de águas. Então, no boleto, verifique se o boleto está com o layout comum de todos os meses, verifique a numeração, verifique o valor. Às vezes lá vai estar escrito um valor, mas quando você passa é outro valor, está lá R$10, mas quando você passa lá no celular aparece 100. Então são formas que os golpistas estão utilizando para pegar informações que são do dia a dia, um boleto de água, um boleto de energia, uma fatura do cartão, para conseguir arrancar esse tão dinheiro sofrido que você já vem recebendo. Então, mais uma dica é prestar atenção na hora de pagar, prestar atenção nos seus boletos, se aquelas informações são reais quando você coloca elas lá no seu aparelho, no seu telefone, no seu computador, no seu tablet para efetuar o pagamento. E um golpe muito comum que estamos vivenciando atualmente é em relação ao Pix. O Pix ele tem várias chaves, eu tenho o CPF, eu tenho o e-mail, eu tenho chave aleatória, eu tenho o telefone. Então tem pessoas que utilizam, por exemplo, o CPF, o telefone. Então verificar se aquela chave que você vai efetuar o pagamento é da pessoa com quem você está tratando. Então imagine que você está comprando aí um celular pela internet, o nome da pessoa é Maria Antônia tal. E aí quando você vai pagar na chave que você coloca, é o nome de outra pessoa, certo? Então a pessoa está se passando por Maria Antônia tal e na hora de efetuar o pagamento esse dinheiro está sendo desviado para a conta de outra pessoa. Então, em resumo, o que você deve ter na sua mente é de ficar atento, desconfie quando alguém falar no seu aparelho de telefone, no seu WhatsApp: olá, bom dia, eu estou precisando muito que você faça aqui um depósito para mim, tem como você me ajudar? Eu estou aqui num posto de combustível, faltou gasolina, estou na urgência. Isso é um contato do seu aparelho, né? Então eu tenho um costume de sempre quando eu vou fazer um depósito para alguém via WhatsApp, eu pedir ou uma foto ou um áudio, ou ligar e confirmar se realmente é aquela pessoa, porque depois que você fizer o depósito vai ficar tudo mais difícil para que você consiga recuperar esse valor, porque geralmente são pessoas de outros estados que ao receber esse valor já encaminha para outra conta, criptomoedas, bancos digitais, então é muito difícil. Então aconselho que você que está nos assistindo aqui no quadro O Povo Quer Saber, fique atento a tudo que vem relacionado de forma fácil, ali com a facilidade, nos grupos, em um e-mail que promete algo e você cai na tentação e no final deposita algum valor e aí o dinheiro já está tão difícil, né, para que você consiga, para que você desperdice esse valor. Então, muita atenção e fique com Deus. Até a próxima. Esse é o quadro O Povo Quer Saber, que trouxe hoje mais um tema relevante para você aqui na TV Câmara, no programa Cidadania. Minha dúvida é com relação a descartar a lixo. Obrigada, Dr. Pietro Medeiros, por mais uma aula aqui em poucos minutos para a gente, né? Deixando sempre a gente bem informado. E você que nos acompanha, sempre nos acompanhou hoje, nosso muito obrigada. Chamamos você para continuar na programação da TV Câmara e também para estar aqui na próxima quinta-feira, 7h da noite, canal 23.2 da grade da TCM. Toda quinta-feira um programa inédito para você. O programa de hoje vai ser reprisado na nossa grade de programação. Se você não assistiu ou se você quiser assistir novamente, fique ligado na TV Câmara e assista a nossa programação. Até a próxima semana!